Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Tem um tempo já que eu quero falar para vocês sobre o filme Nosso Lar, que é baseado no livro homônimo, né, do espírito André Luiz, que foi ditado para Chico Xavier por volta dos anos 40. Ali eu acho que pelo final dos anos 40. E é uma obra valiosíssima, importantíssima para o autoconhecimento. André Luiz, esse espírito, escreveu sobre a experiência que ele teve no pós-vida, né, que a gente chama, que é o pós-vida física, né? E ele era um médico, ele era um cientista até certo ponto, então ele foi uma pessoa extremamente racional, no sentido humano, né? Eu estou falando mesmo racional no sentido do senso comum, que a gente usa essa expressão. Uma mente lógica, né? Mas no sentido bem do senso comum, que eu quero dizer, para me fazer entender melhor. Então ele levou uma vida bastante superficial em termos espirituais, nunca teve preocupação nenhuma com relação a isso e tal. E esse filme, né, a história dele, impactou muito a minha vida, mudou muito a minha vida. Não só o filme, porque o livro eu li a obra toda de André Luiz, tem uns 15 anos atrás, e a obra toda consta de 14 livros, né, escritos, ditados por ele para o Chico Xavier, sobre essa peregrinação que ele relata logo depois que ele morreu na vida física, como foi a continuidade dessa vida. E, né, Chico Xavier escreveu mais de 400 livros, traduzidos em quase todas as línguas do mundo e distribuídos pelo mundo inteiro. Então, Chico Xavier é uma pessoa que construiu aqui nesse mundo uma reputação sólida e confiável, e somente mesmo lendo os livros de André Luiz e acompanhando esse aspecto principal dele, que é a racionalidade, a lógica, né? Ele explica tudo com muita lógica e muita racionalidade, e é interessante. Mas o que eu quero falar sobre o filme, uma curiosidade sobre o filme e o livro. O filme e o livro praticamente não tem nada a ver um com o outro. É bem interessante isso, porque o livro não é um livro de ficção, é uma narrativa, né, sobre a vida dele mesmo, né, um diário. Então, seria realmente, eu achei fantástica a roteirização do livro, né, a transformação para filme, porque, poxa, foi um desafio fenomenal. E os acontecimentos que constam, né, quase todos os acontecimentos que constam no filme não constam no livro. Então o livro e o filme são duas obras diferentes, porém similares, sem perder a essência. Então no filme está a essência da narrativa de André Luiz, né? Então, claro que algumas coisas foram mantidas, mas assim, eu vou dizer, sem exagero, 95% do que tem no filme não tem no livro. E digo isso como um grande elogio, porque não perdeu a essência. E como eu já fazia bastante tempo que eu tinha lido o livro, então quando eu assisti o filme a primeira vez, né, porque eu assisti inúmeras vezes, quando eu assisti o filme a primeira vez, eu achei que se tratasse realmente de uma adaptação bastante fiel no sentido de imagens, né, no sentido visual e narrativa e tal. E só depois eu fui ler o livro de novo, depois de alguns anos, acho que uns 2 anos depois que o filme foi lançado, eu fui ler o livro de novo, né? E constatei isso, e foi uma constatação fantástica. Mas a essência do que eu quero falar sobre
a história desse personagem, André Luiz, né? Não é um personagem fictício, é um personagem real dessa pessoa. Então, não consta nem no livro, nem no filme a essência do que eu quero dizer, que foi aquilo que transformou a minha vida. Foi me dar conta, numa certa altura, em que eu assisti ao filme, não sei depois de quantas vezes, mas foi me dar conta da solitude. Foi me dar conta que André Luiz acordou do outro lado, na outra realidade, sozinho, totalmente sozinho. Ele não pôde levar nem os seus familiares, obviamente, né? Isso é uma coisa que a gente está já cansado de saber, né? Nem suas roupas, nem... enfim, nada. Né? A única coisa que ele levou junto foram as suas crenças, ou falta de crenças, ou sei lá, enfim, como me expressar. O que ele levou tudo foi aquilo que ele tinha embutido na sua consciência. Pouca ou muita, tanto faz. Mas o que ele embutiu na consciência, ele levou junto. E então, todos os hábitos que ele adquiriu na vida, todinhos, não tiveram utilidade nenhuma para onde ele foi. E as amizades não estavam lá, como eu disse, os familiares não estavam lá, a sua profissão, né, a profissão médica que ele aprendeu ao longo da vida não teve utilidade absolutamente nenhuma aonde ele estava. E isso me levou a refletir. Se eu vou ter que naturalmente abdicar, desapegar, né, abandonar todos os meus hábitos, as minhas crenças, a minha forma de ver a vida depois da morte, por que esperar? Se eu vou ter que me tornar um cavaleiro solitário, né? Porque é interessante se a gente observar, a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho, a gente se ilude ao longo da vida acumulando relacionamentos, achando que assim não estaremos sozinhos, mas ainda assim estamos sozinhos. E sozinhos eu quero dizer também não só em relação a relacionamentos, eu também quero dizer em relação aos nossos hábitos, às nossas necessidades psicológicas, tudo isso acaba tendo que mudar. Então, a mudança realmente é uma constante na nossa vida e ela virá mais cedo ou mais tarde. Então, quanto antes, foi isso que eu me dei conta assistindo o filme, quanto antes a gente aprender o desapego, aprender a mudar, a aceitar a mudança, quer dizer, se você se tornar tão mestre de si mesmo, você vai ser capaz de acompanhar as mudanças diariamente e até momentaneamente, que é disso que se trata a essência de tornar-se uma pessoa meditativa. Essa é a essência da meditação. Não a meditação de ficar quieto e sentado, e não é disso que eu estou falando de ser meditativo. Ser meditativo é conseguir acompanhar a verdade da vida o tempo todo, porque a verdade ela se apresenta o tempo todo, a vida é a verdade. E se você não estiver atento, o momento passou. E o que é estar atento? É ser meditativo, é ser consciente. E na maior parte do tempo nós não somos conscientes de nada do que está acontecendo no momento. A gente leva a vida no automático. Hábitos, né? As nossas tradições diárias, a nossa rotina. E então eu me dei conta que eu não tenho por que esperar a morte quando todos os meus familiares, quando todas as minhas conquistas, entre aspas, né, materiais e psicológicas também, né, as minhas necessidades psicológicas que eu construí, eu experimentei esse lado da vida também. Eu, na minha casa, quando construí a minha casa,
eu construí um cinema, um cinema caseiro, digamos assim, né? Com um sistema de som fenomenal, com 7.2 canais, para quem entende isso. Aquilo era importantíssimo para mim. O meu telão tinha 92 polegadas, o tamanho cobria uma parede inteira. Eu ia para lá todas as noites jogar videogame, que eu adoro alguns jogos, né? Alguns jogos que me fazem refletir também, né? Então, no fim, eu gosto sim de filmes, jogos, séries, gosto muito, falo disso o tempo todo, mas hoje eu tenho consciência e tenho consciência, enfim, né, do que tudo isso representa, do que a cultura representa na minha vida. Eu hoje sou como a pedra, como já falei em outra oportunidade, então eu utilizo isso sem me deixar levar, sem me deixar carregar pela cultura. Eu olho lá, né, a pessoa nos seus Starbucks, nos seus McDonald's, né, e Burger Kings e tal, e praças de alimentação, de shopping, nos filmes, e isso me chama muito a atenção. O lado oposto, né? Eu não me deixo levar por essas coisas. Essas coisas servem para que eu reflita na vida. E a mesma coisa o videogame. Então, isso era importante para mim, né? Aquele clima era uma necessidade psicológica que eu tinha. Eu dei apenas um exemplo, né? Nada disso a gente leva para o outro lado. Então eu me dei conta que, por que esperar para desapegar dessas coisas? E foi curioso que num determinado período, como já relatei em outras oportunidades, a vida começou a me tirar essas coisas. Eu comecei a perder tudo. Tudo. Então, inclusive depois perdi a casa também para o banco e por causa das dívidas dos negócios e enfim, tudo. Isso foi uma forma de reforçar, né, dentro de mim que realmente eu não deveria estar apegado a nada. E foi quando eu comecei, graças a esse filme, graças a esse elemento que não está visível no filme, porque eu conversei com muitas pessoas sobre isso e a maioria, ou todos, né, ninguém havia se dado conta desse detalhe. Que nessa passagem, claro que nosso lar não é para todo mundo. Nosso lar é um exemplo. A realidade que André Luiz viveu no seu pós-vida é a realidade dele e de algumas pessoas, né, que atraíram aquela realidade para eles no pós-vida. No pós-vida que eu quero dizer é pós-vida física, tá? Então, muitas pessoas confundem achando que todo mundo vai para o nosso lar ou todo mundo vai para as colônias, né? Que existem várias colônias ao redor do mundo, colônias espirituais, mas na verdade quem vai para esse tipo de lugar é quem está realmente apegado ainda. Vai ali para aprender a desapegar. Ele ainda passou 8 anos no que no Espiritismo se chama de umbral, que é um local onde você vai para purgar as energias mais densas que você adquiriu ao longo da vida, que não permitem que você esteja num lugar mais sutil e agradável como nosso lar. E nosso lar também é um lugar, as colônias também são lugares onde a gente vai ainda purgar as energias de apego mais sutis que nos impedem de alçar voo e ir para lugares ainda mais agradáveis do que nosso lar. Existe uma característica em nosso lar, por exemplo, que me chama até hoje muita atenção, que de certa forma existe uma moeda lá, você recebe pelo seu trabalho, que são os bônus hora, né? Então você precisa adquirir bônus hora de trabalho, é a moeda corrente, para obter certas permissões, né? Como acontece com o André Luiz, para ele obter a permissão de rever a família física dele, né? Ele precisa adquirir bônus hora de trabalho, trabalhando. Então, quer dizer, é uma coisa bastante material ainda, bastante física. Isso passa despercebido para muita gente que olha o filme. A maioria das pessoas olha e diz: eu quero ir para esse lugar, sim, porque é melhor aqui do que a Terra.
Mas na verdade, dentro daquela realidade, você não vai achar melhor que a Terra. Tem uma cena que mostra isso também, com o falecido ator Paulo Goulart, muito interessante, onde ele orienta uma mulher que não quer produzir nada, não quer trabalhar, não quer fazer nada para obter bônus hora. É um filme que vale muito a pena assistir se você não assistiu, e se você não captou essas nuances que eu estou falando aqui, é lógico que eu não vou falar do filme como um todo, eu queria falar mesmo da minha experiência e da minha mudança. Mas assista de novo, vale muito a pena. E não se trata de bobagem, não. O Espiritismo já está aí há mais de 150 anos. Allan Kardec foi um homem também extremamente racional, lógico, ele era um doutrinador por natureza, ele era um educador e ele trouxe essa visão do doutrinamento e da educação, embora hoje eu tenha uma visão diferente sobre o que significa doutrina e doutrinação, né? Molde, adaptação, padronização, e eu tenho uma posição contrária a esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa faz com que a verdade passe longe. O doutrinamento não é saudável para o ser. O que é saudável para o ser é ser. E para ser não pode haver limitação. E doutrinação é uma limitação. Mas isso não invalida o espiritismo, isso não invalida a seriedade, porque os espíritas sérios investigam, auto-investigam e investigam a vida espiritual, os sérios, e nem todos são sérios. Então a gente acompanha os sérios, e dois deles, melhor dizendo, são André Luiz e Chico Xavier. Eu deixo aí a dica, espero que você goste, espero que você aproveite. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, todos os dias eu falo, porque é importantíssimo, a sua contribuição é muito importante para a manutenção de todos os trabalhos do Projeto Ouroboro. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!